Olá, seres de luz, tudo bem? Oi, gente. Então, hoje eu senti de falar um pouquinho para vocês o que é a causa da doença na visão energética, né? Agora, como eu me tornei reikiana e tô começando a estudar um pouquinho mais esse mundo holístico da questão das energias, né? Eu acabei estudando um pouco sobre as doenças, assim, e aí senti de compartilhar com vocês pra gente entender o porquê que as doenças acontecem no nosso corpo físico, né? Principalmente nessa visão energética. Então, pra gente poder realmente entender o que é a causa da doença, a doença, ela é um conflito que você tem entre a sua alma e a sua mente. Nesse conflito tem esse desequilíbrio no corpo físico e acaba acontecendo a doença. E a doença, ela é vista como uma bênção, porque a partir do momento que a doença ela se manifesta no seu corpo, você começa a trazer a consciência do que realmente você é, de verdade. Então, quando tem esse conflito, né, principalmente nas nossas questões das nossas ações e os nossos pensamentos, né, principalmente quando a gente tem uma vida tão corrida que a gente acaba vivendo no automático, a doença ela vem para sinalizar isso, para você parar e olhar e entender o que você é de verdade. Porque o que a gente percebe, né, no mundo, que a gente acaba entrando nesse piloto automático e você esquece de você. Você esquece que você é um espírito. Tem esse templo aqui, que é o templo sagrado, que é a nossa morada do nosso espírito. Mas a gente acaba esquecendo que a gente é isso em essência. E a doença, ela vem justamente para isso, né? E quando a gente tem esse entendimento, a gente tem essa percepção da doença, você consegue aceitá-la de uma melhor forma possível, né? Porque na verdade ela é uma sinalização para você mesmo, para você olhar para você olhar para suas questões, para os seus pensamentos, porque a gente acaba vivendo uma vida insalubre, porque a gente não cuida do nosso corpo. Então a doença ela vem para sinalizar isso, para você olhar para você, o que você está fazendo, né? Eu até compartilhei com vocês no meu primeiro vídeo que eu tenho aqui, que é sobre o meu autoconhecimento, que eu tive essa experiência sobre a doença, né? Teve uma época da minha vida em que eu tive muitas dores de estômago e fiz vários exames, tudo, acabei não descobrindo nada, o que era que tinha causado essas dores. E acabou que a doença, quando ela sinalizou no meu corpo físico, foi quando realmente eu tive esse entendimento, eu tive que parar pra mim e olhar, né? Quando foi a busca do meu autoconhecimento, dizer, poxa, o que a Gabriela tá fazendo, né? Quais são as minhas atitudes? Como é que tá sendo as minhas palavras? Elas estão sendo palavras amorosas ou palavras de rancor e ressentimento, sabe? Então, quando eu tive essa experiência da doença, foi quando realmente eu entendi o que era isso, o que era você olhar para a doença e ver que ela estava sinalizando para mim olhar para dentro, para mim relembrar o que eu era, que eu era um espírito e que eu tinha que cuidar desse templo sagrado, que é a morada do espírito, né? Então, quando eu tive essa experiência, ela fez muito sentido para mim, porque eu consegui me curar do que estava sendo sinalizado no meu corpo físico através dos tratamentos espirituais, né? Para quem não viu o vídeo, eu super recomendo que lá eu explico certinho o que eu fiz, né? No primeiro vídeo que eu postei aqui sobre autoconhecimento, que eu expliquei sobre a minha doença, sobre quais tratamentos que eu fiz. Então, quando eu realmente entendi que a doença ela estava vindo para sinalizar o que eu estava fazendo, quais eram as minhas ações, que as minhas ações estavam indo de uma forma tão insalubre porque eu não estava cuidando de mim, né? Então, quando a gente entende que a doença ela é uma bênção divina, a gente muda essa percepção de olhar
e a gente se sentir culpado ou se sentir vítima do porquê que a gente está doente. E sim você olhar para ela com amor e entender que ela está sinalizando algo para você olhar para dentro, né? Porque a gente esquece que a gente está aqui para a gente atingir o nosso potencial do nosso corpo, da nossa vida. E o que a gente vê no mundo é você querer mais, você faz coisas e você acaba se prejudicando, né? E eu vejo que a gente faz isso com tudo. E não é só questão de você não cuidar do seu corpo, mas sim dos seus pensamentos, das suas ações, como é a relação com você, com o mundo e com as pessoas que moram com você, sabe? E quando eu parei para realmente entender o que eu estava fazendo, que eu estava trazendo essa doença para o corpo físico, eu vi que as minhas palavras elas não estavam sendo amorosas, as relações que eu estava tendo com os meus pais, com as pessoas mais próximas, até do trabalho, eu estava tendo ações muito ruins e que estava prejudicando tudo ao meu redor, né? O exemplo que eu percebia, que eu fazia muito no escritório, né, quando eu trabalhava no escritório de advocacia, é que às vezes eu tava tão energeticamente falando, tão triste comigo, assim, que eu contaminava as pessoas ao meu redor. Que às vezes eu ia trabalhar, assim no nível energético muito baixo e eu acabava contaminando as outras pessoas, sabe? Então a gente tem que, quando a gente abre essa percepção de energia, de olhar para a doença como um carinho de que seu espírito está sinalizando para você cuidar de você. Cuidar de você com amor, porque não adianta a gente se preocupar só com o externo e não se preocupar com o interno, que é o que vale mais. E quando eu consegui atingir isso, eu consegui olhar com amor para minha doença e saber que eu tinha o meu curador interno, que eu ia ativar ele e que a natureza me ajudando aqui no meu vídeo, que eu ia ativar o meu curador interno e que eu ia me curar. Então, gente, a doença é isso, ela é esse conflito que a gente tem, que é justamente para a gente parar e olhar para nós, olhar para o nosso autocuidado, para o nosso autoconhecimento sobre si mesmo, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações, as nossas relações que a gente tem com as pessoas, né? Porque tudo isso influencia vibracionalmente você e o ambiente em que você vive. E quando você entende isso, você agradece a doença, você ama ela e você entende o porquê que ela está sendo sinalizada para você, para que você busque sua cura no seu espírito e que isso possa curar também o seu corpo físico, né? Porque depois que eu passei por todo o estágio da doença e cuidei, principalmente da parte espiritual, eu nunca mais tive os problemas que eu estava tendo em relação à doença que aconteceu na época, né, quando foi sinalizada assim. Então, é importante a gente ter essa nova percepção da doença, né? E é importante a gente sempre, quando a gente chega nesse estágio, procurar pessoas que nos auxiliem nesse processo. Eu sinto que a nova forma do vibrar, do novo mundo, né? Eu vejo que a gente tem que olhar mais para nossa saúde, né? Vou dar um outro exemplo de mim, assim. Depois que eu fiz recentemente os meus exames de sangue, né? Eles estavam excelentes, mas faltavam algumas vitaminas, né? Porque eu mudei toda a minha alimentação. E aí a Nutri recomendou tomar vitamina B12, né? Que ela tava bem baixa. E aí eu tive consciência disso, porque eu lembro que quando eu comecei a trabalhar aqui na pousada, eu tava muito cansada, eu me sentia muito cansada e muito exausta. E eu sabia que eu não tava normal, sabe? Você tem essa consciência, tipo, tem alguma coisa de errado aqui. Mas eu pensei, não, é porque eu não tô mais acostumada a trabalhar nesse ritmo, né? Deve ser isso. E aí foi quando ela pegou e falou que tava faltando algumas vitaminas, foi quando eu tive esse entendimento. Olha só o meu corpo, ele tava sinalizando que tinha alguma coisa de errada e eu tava botando culpa no cansaço do trabalho.
Então a gente tem que mudar essa consciência, né, de você cuidar do seu corpo mesmo, olhar para dentro, fazer esses exames, procurar profissionais da saúde que possam te auxiliar nisso. Porque às vezes a gente acaba colocando culpa no externo e esquece de olhar para dentro, olhar para você. E eu sinto que a nova forma do vibrar do planeta vai ser essa, você ter profissionais e você mesmo trazer essa nova consciência de cuidar da sua saúde, mas não cuidar da sua saúde só quando você está agravado fisicamente, mas sim ter esse autocuidado com você sempre, seja em 6 meses, anualmente, mas que você sempre procure ter mais saúde e não procure profissionais da saúde só quando você está doente, né? Então acho que é importante a gente mudar essa forma como a gente pensa em relação ao autocuidado, ao autoamor que você tem que ter com você. Então eu vejo que eu mudei muito porque várias experiências me trouxeram para essa consciência de que, bom, eu mudei minha alimentação, então eu vou ter que ter esse autocuidado de fazer os meus exames periodicamente, suplementar certas vitaminas, então é um autocuidado com você. E agora como terapeuta eu sinto muito isso, que o meu propósito está sendo esse, por isso que eu senti também de falar sobre isso, sobre a doença, né? A gente nunca olhar para ela como uma coisa negativa, mas sim agradecer porque ela está sinalizando que você precisa olhar para dentro, olhar para você, olhar para suas questões e você se ajudar a se curar, né? E eu acho que é isso, gente, que eu queria falar, né? Que sobre um pouquinho sobre a doença e dizer que se você está passando por algum processo sobre a doença ou você já passou, saiba honrar essa experiência, né? Eu honro muito a minha experiência porque ela me trouxe muita sabedoria e trouxe esse autocuidado que hoje eu tenho comigo e que estou buscando e que vai ser eterno, né? E você não olhar mais para a doença como algo ruim. Olhar que ela está sinalizando alguma coisa e que você precisa olhar para isso. E que a gente sempre possa procurar profissionais da saúde que nos auxiliem nesse processo, né? Tanto o tradicional como esse lado espiritual, né? É importante a gente alinhar esses dois e que todos os profissionais possam ter esse olhar também. Eu sinto que a nova consciência é essa, você olhar para o seu paciente como um todo, não olhar só para a causa da doença, mas olhar, fazer com que ele também olhe para dentro, diga por que você acha que está acontecendo isso com você, né? Como é que estão as suas ações? E buscar ter esse entendimento para que a gente possa não mais tratar só a doença, mas a gente possa sim também proporcionar mais saúde, né? Porque a gente possa trocar essa nova consciência de sempre proporcionar saúde para os nossos pacientes. Tá bem, gente? Então era isso que eu queria falar sobre a doença. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, sugestões, me mandem aqui. Vai ser um prazer responder vocês. Eu tô amando poder estudar sobre isso e poder compartilhar o que eu sei, né, ao longo dos meus estudos, tá? E que eu puder responder, eu posso responder. Se eu não tiver resposta, eu sei que a providência divina vai me trazer, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.